Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Hoje nós teremos um assunto importantíssimo. Você se lembra que da última vez estudamos Daniel 10? Quando Deus abriu os caminhos e veio e falou com Daniel abertamente, respondendo à oração dele? Você se lembra disso? Hoje nós vamos estudar as revelações que foram dadas a ele para os últimos dias. Vamos orar primeiro. Vamos pedir a Deus que esteja conosco. Eu quero orar com sua família nesse momento. Misericordioso Deus e Pai, bendito seja o teu nome por termos essa pessoa aqui conosco agora para orar, para estudar. Eu te peço que o Senhor envie o seu Santo Espírito para nós e para eles, para que eles possam receber de ti e ofertar para o resto do mundo inteiro, Senhor. Bendito, glorioso seja o teu nome por não nos deixar nas trevas. Te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus, que está no lugar santíssimo do santuário celestial, por quem oramos e agradecemos. Amém. Durante várias vezes e vários estudos, estamos estudando os acontecimentos dos últimos dias no livro de Daniel. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 11. Eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Com que império começa Daniel 11? Veja no capítulo 11, verso 1 e 2. No primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Agora veja o verso 2. Agora eu te declararei a verdade. Ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tendo se fortalecido por meio de suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. De qual esse reino está falando? Da Pérsia, lembra disso? Dos Medo-Pérsias. Interessante que esse quarto reino que está falando aqui no verso 2 é aquele Xerxes ou Assuero, o marido de Esther. Você lembra que tem um livro na Bíblia que fala sobre essa história bonita? Então, aqui está falando dele, tá bem? Agora veja, que é o quarto reino do reinado da Pérsia, tá? Agora veja do verso 3 em diante. Quem é o rei poderoso que surgiu e o que acontecerá após a sua morte? Daniel 11, verso 3 e 4. Depois se levantará um rei valente. Aqui você já tem condição de saber quem é. Que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Qual foi o reino que foi repartido em 4? Você lembra disso? Foi o reino da Grécia. Estamos falando dos 4 generais de Alexandre, tá bem? E aqui em diante, você continua vendo, não passará a sua posteridade, nem terá o mesmo poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Os 4 generais de Alexandre não foram tão poderosos quanto Alexandre. Alexandre tinha aquele poder imenso de trabalhar e venceu com toda aquela rapidez, conquistou todos os reinos do mundo tão rápido. Agora, do verso 5 em diante, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Que símbolo é usado para descrever os 2 poderes no reino grego que lutariam um contra o outro? Você vai começar a ver termos como Rei do Norte e Rei do Sul até o final do capítulo 11 de Daniel. Por quê? Rei do Norte e Rei do Sul, eles tomam o nome das pessoas que estão sendo descritas aqui, que estão fazendo parte da história, que estão tomando lugar na história, para descrever quem estaria lutando um contra o outro. Este Reino do Norte e Reino do Sul muda de personagem conforme o tempo vai passando, exatamente porque as pessoas morrem, falecem e outro poder semelhante se levanta no mesmo local. Se levanta dali daquele local e vai tomando vulto na história humana. Para que você compreenda o que nós vamos estudar, você tem que entender a situação geográfica, a situação social da época e política, para que você possa ir encaixando as dicas que Deus vai dando dos personagens na história. Então veja, do verso 5 em diante, do 5 ao 15, você encontra aqui os detalhes falando daquilo que o fariam, do trabalho que executariam aqueles que viriam depois de Alexandre no seu próprio reino, na Grécia. E eu vou citar alguns deles para que você possa ver. O verso 5. O rei do sul se fortalecerá. Egito, liderado por Ptolomeu I, tá bem? E como também um dos seus príncipes, este é Seleuco Nicanor, que viveu entre 305 a 281, ele reinou durante essa época, tá bem? E reinará e grande será o seu domínio. Mas ao cabo de alguns anos, 35 anos após a morte de Seleuco I, se aliarão a filha do rei do sul, que é Berenice, tá? Que ela se casou, né, a filha de Ptolomeu II, e
virá ao rei do norte para fazer um tratado. Interessante que eles se casavam entre si em busca de poder. Depois Berenice faleceu, aqui conta também a respeito disso. Ela foi assassinada, ela com todas as suas criadas, as pessoas todas, e aqui mora porque ela será entregue, bem claro aqui no verso 6, quando comenta a respeito dela. Aliás, eu não posso comentar todos os detalhes e todas as pessoas que estão aqui, para que a gente possa trabalhar mais com o final da história do capítulo 11, quando diz a respeito de mim e de você. E todos esses acontecimentos são detalhados. Lembra do trabalho de Deus? O método de Deus, ele amplia a informação que já havia sido dado antes. No capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e 10 de Daniel. Continua, aqui do capítulo 5 até do versículo 5 ao 15, você encontra os detalhes daquilo que faria o reinado da Grécia. Agora, veja que interessante o verso 16. Daniel 11, de 16 a 30, dá detalhes do império de Roma pagã. E você vai poder observar quais são eles. O que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, ninguém poderá resistir diante dele. Entrará na terra gloriosa e terá poder de destruí-la. Lembra da Palestina? Do que o império de Roma pagã fez? O que trabalhou contra o povo de Deus? Aliás, meus queridos, é muito importante você entender essas pernas de ferro. O trabalho que Roma pagã fez no mundo foi destruidor. Continua. Firmará um propósito de ver contra a força de todo o seu reino, e ali vem dando os detalhes até, e lhe dará uma jovem em casamento. Você se lembra de Cleópatra e Marco Antônio? Novamente, depois de tantos anos, que um povo anterior tinha tentado unir os reinos para fazer com que se tornassem fortes, aqui nós vemos novamente esse tipo de situação. Aliás, se você parar para observar, toda vez que você encontrar alguém com grande poder, espere, porque será revelado o que vai haver dentro dela. Aliás, é o poder que revela quem são as pessoas, meu querido. Revela quem são os reinos. Você dá poder a ele e você vê o que é que ele faz com o mundo e consigo mesmo. Continua. Aqui eu vou dar alguns nomes de alguns personagens que são descritos, que são detalhados aqui na história e na maneira como é mostrado em Daniel 11. E eu quero que você observe comigo. Veja no verso 20, por exemplo. Em seu lugar se levantará quem fará passar um exator de tributo. Aqui você está ouvindo falar de Augusto César. Para frente, pela glória do seu reino, mas em poucos dias será destruído, isto sem ira e sem batalha. Agora o verso 21 é extremamente interessante, ó. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Estamos falando de Tibério César, que ele reinou no ano de 14 a 37 depois de Cristo. Olha que interessante. São os detalhes que vem mostrando deste reino. Roma pagã tirou o ungido no verso 22. As forças inundantes serão varridas de diante dele e será destruída, como também o príncipe da aliança. Lembra que Jesus morreu dentro do reino de Roma pagã? Jesus morreu no ano 31 de nossa era, bem quando Roma pagã liderava o mundo. É muito importante você observar esses detalhes, mas eu quero correr com você agora para o verso 31, onde começa o outro império que nasceu de Roma pagã. Dê uma olhada. Dele sairão os braços que profanarão o santuário. O que é isso? De Roma pagã ia sair uns braços que vai profanar o santuário. Que santuário? O santuário foi destruído, o santuário físico do povo judeu, no ano 70 de nossa era. Aqui já está acontecendo a situação bem depois do ano 168. Dá uma olhada no verso 30. Porque virão contra eles navios de Quitim. Que navios? O que é isso Quitim aqui? Quitim são romanos, é uma tradução para romanos, tá? Que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe apraz. Eu estou lendo um verso antes do 31 para que você veja a situação. Mas por que aqui dele sairão os braços que profanarão o santuário? E ainda traz mais detalhes. Isto é, a fortaleza e tirarão sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Queridos, quando Roma papal começou esse tipo de trabalho, porque Roma papal é aquele reino que saiu de um dos braços de Roma pagã, tá bem? Então, veja que coisa interessante. O que é abominação desoladora? Você precisa entender muito bem isso. A abominação desoladora. Vá na sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Eu quero lhe mostrar algo, Deuteronômio capítulo 17, para que você possa entender o que Deus chama de abominação. Capítulo 17, e observe junto comigo, querido, e eu queria que você agora me perdoasse o que eu vou ler para você.
Estas coisas são muito sérias, eu preciso te mostrar. Porque se eu não te mostro, eu perco de Deus o privilégio de continuar fazendo esse trabalho. Porque o Senhor Deus vai tirar de mim essa responsabilidade. Se eu sei, eu tenho que lhe ajudar a sair desse problema. Dê uma olhada no que diz aqui, no capítulo 17, verso 2. Quando no teu meio, em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, se achar um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada ao Senhor teu Deus, violando a sua aliança, servindo a outros deuses e prostrando-se diante deles, ou do sol, olha que coisa séria. O que é prostrar-se diante de um Deus e do sol? E mais, ou da lua ou do qualquer astro do céu, coisas que eu não ordenei? Logo que for denunciado, indagarás bem. Se de fato for verdade que se cometeu tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às portas da tua cidade e o apedrejarás até que morra. Queridos, o que é isso? O que Deus chama de abominação? Deus chama de abominação aquilo que o povo faz nessa terra com tanta facilidade hoje e que não existe uma só pessoa que diga o contrário para eles. Queridos, quando nós nos prostramos diante de um ídolo, diante de algo que nós fizemos de madeira, de ferro, seja o que for, e chamamos aquilo de nosso Deus, nós estamos cometendo uma abominação contra o Senhor. E você sabia que essa questão de adorar o sol, eu vou lhe dizer algo muito sério. Quando o povo pagão do passado adorava o seu Deus, eles adoravam o sol, a lua, etc. Mas o Deus principal deles era o sol. E eles faziam isso no domingo. Domingo era o dia de adorar o sol. Por que hoje os cristãos estão adorando no mesmo dia usado pelos pagãos? Por que isso? Por que você acha que o chifre pequeno colocou este dia para ser adorado no meio do povo de Deus? Lembra que o chifre pequeno é contrário a Deus? Isso é coisa muito séria. Agora eu queria que você observasse também Isaías 44. Vai na sua Bíblia em Isaías 44. Há um livro bem pouco para frente de Salmos. Você encontra o livro de Isaías, o capítulo 44, e leia comigo algo surpreendente. Isaías 44, do verso 9 em diante. Eu vou ler com você. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. É Deus falando. Desculpe, eu sei que isso judia, machuca, mas é melhor que você saiba para não sofrer o dano de ser responsável por esse tipo de situação. E suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Ele e todos os seus seguidores ficarão confundidos, diz Deus. E os artífices são apenas homens. Ajuntam-se todos e levantem-se, assombram-se e serão juntamente confundidos. Agora, observe do verso 13 em diante. O carpinteiro estende a régua sobre a madeira e com um lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho e torna a esboçá-lo com compasso. Ali, desenha, etc. Faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem. É isso que a gente vê, esses deuses, estes santos, que são colocados para serem adorados. E observa de novo. E coloca esse Deus para habitar na sua casa. Cortou para si cedros e tomou o cipestre e o carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores do bosque e plantou um pinheiro. E a chuva fez crescer. Agora veja do verso 15. Tal árvore serve ao homem para queimar, parte de sua madeira ele aquenta, coce o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Continua lendo. Metade queima no fogo, prepara a carne para comer, faz um assado, dele se farta. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz: livra-me se tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem. Grudaram-se-lhe os olhos para que não vejam e se fecharam seus corações para que não entendam. Queridos, isso é coisa séria. Agora o pior vem para frente no verso 19. Nenhum deles para pensar. Ninguém tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, assei pão sobre suas brasas, assei sobre eles carne e comi. Farei do resto uma abominação. Está escrito isso na sua Bíblia? Farei do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore. Queridos, isso é coisa muito séria. Pare para pensar. O Senhor Deus chama de abominação prostrar-se diante de imagens de escultura ou adorar o sol. Abra sua Bíblia em Ezequiel, vai para frente um pouquinho. O livro de Ezequiel, capítulo 8, onde Deus claramente chama de abominação adorar como adoravam os pagãos.
Dê uma olhada, capítulo 8, verso 16. Abra na sua Bíblia, eu vou ler com você. Ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Eles se prostravam diante do sol virados para o oriente. Isso para Deus era chamado de abominação. Queridos, nós não queremos prestar abominação perante o Senhor Deus dos exércitos. Nós não queremos fazer isso, eu sei que seu coração é sincero. Eu sei o que você mais quer é que em nome de Jesus Cristo seja aceita a tua adoração. E hoje você está aprendendo que Deus não aceita dessa maneira? Isso é coisa muito séria. Continua vendo, por favor. Agora dá uma observada no verso 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Essa é obra aberta. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Lisonja, sabe por quê? Ele oferece cargos para que aceitem a supremacia. Olha que coisa. Continua. 33. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo, pelo exílio, pelo roubo e por muitos dias. Assim que o chifre pequeno, ou seja, o império papal, começou a trazer perante o povo uma série de ensinos que não eram bíblicos, houve um povo que brigou contra isso, que é o que você encontra no verso 33. Esse povo eram os valdenses, os albingenses. Este povo não queria seguir como Roma pedia. Seguia abertamente, como diz a Bíblia, e eles foram massacrados, foram judiados. E o que você vê aqui no verso 34 é interessante. Mas caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Observe bem o que é isso, este pequeno socorro, de onde vem? E muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. O que é isso? Quem é este povo que foi perseguido por esse império papal e que de repente eles são ajudados com um pequeno socorro? Queridos, todas as pessoas que foram perseguidas lá na Europa, ali naquela região, pelo Império Romano Papal, todo este povo fugiu dali durante a Idade Média e correu para uma terra, você já sabe do que eu estou falando, não é? Correu aqui para lá, para os Estados Unidos, aonde nos Estados Unidos eles encontraram um pequeno socorro, uma terra aonde ainda não havia nação, onde eles poderiam adorar com liberdade sem serem perseguidos. Este pequeno socorro aqui é a reforma na Europa, eles correndo para que a reforma não fosse contaminada e e correram para os Estados Unidos. Veja o verso 35. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. É a perseguição que houve. Queridos, mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. Isso é muita gente. Isso é muita gente. Muita gente. Este rei, o sistema papal, fará conforme a sua vontade e se levantará e engrandecerá sobre todo Deus e falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo está determinado e será feito até o fim. Você se lembra de algo parecido com o que lemos nos versos e nos capítulos passados? Em Daniel 7, quando falamos sobre o chifre pequeno, em Daniel 8, quando é declarado que o chifre pequeno faria, que se voltaria contra tudo que é Deus, lembra disso? Que colocaria abominações no lugar do Deus eterno. Eu quero comentar um detalhe com você. No ano 533, também aconteceu um negócio interessante depois de Cristo. 533 depois de Cristo. O decreto de Justiniano declarava algo muito sério. Busque na história para você ver se o que eu estou falando é real. Declarava que o Papa é infalível e pode perseguir quem pense o contrário. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. E se a Bíblia disser para você que esse poder se levantará novamente? Você vai dizer, não, Maísa, hoje em dia não acontece mais essas coisas. Mas a Bíblia diz que isso acontecerá outra vez, que voltará a comandar. Eu quero lhe contar um detalhe interessante agora em pouquíssimos minutos. O poder romano papal existiu desde o ano 538 até o ano 1798. Como foi isso? Daquelas tribos bárbaras, as 10 tribos bárbaras, que foram divididas do Império Romano Pagão, no ano 476 depois de Cristo, aquelas tribos bárbaras, de uma delas veio Roma, que é a igreja pagã, que começou a comandar no mundo. Veja que quando Roma pagã perdeu o poder, Roma papal tomou o lugar da mente das pessoas. Roma pagã e Roma papal uniram-se, preste atenção que eu vou lhe dizer, para conseguir de novo o poder que haviam perdido. Quando Roma pagã viu que perdeu o poder, começou a pensar, existe uma maneira de eu alcançar de novo o poder que eu possuía.
E o poder que eu possuía eu consigo agora através da religião. E unindo-se com a igreja que chamava-se católica, apostólica, cristã, porque a igreja católica por ser universal, apostólica por ser dos apóstolos e cristã porque recebia a ordem de Cristo, a partir do ano 538, com a união da igreja e do Estado, passou a receber ordens também de Roma. Então, ao receber ordens de Roma, mesclou o cristianismo com uma série de coisas que Roma pagã fazia. E agora se encontra na Terra, do ano 538 em diante, uma igreja que traz para dentro dos seus portais e para dentro de sua fé detalhes que não pertencem ao seu marido, Senhor Jesus Cristo. E são vários deles, como por exemplo, você sabia que até o ano 300 não se batizava criancinhas? Você sabia que começou a batizar criancinhas depois dessa data? Não se rezava pelos mortos? Não se acendia vela para os mortos? As Bíblias, o cânon sagrado, Bíblia ainda não existia como agora, mas os livros existiam, não existiam os apócrifos, existiam os escritos desses outros deuses, desses outros escritores, mas nenhum deles fazia parte do assim diz o Senhor, o claro assim diz o Senhor. Foi criado então a ideia da transubstanciação, que é a ideia de que a hóstia se transforma verdadeiramente em Deus. Você sabia que há algo interessante que eu preciso lhe falar? No ano 508, a hóstia, aquele em formato redondo, por que aquele pão tem que ser em formato redondo? É um símbolo do Deus Sol, queridos, vocês precisam compreender essa verdade. E é muito interessante que na hóstia tem 3 letras impressas nela. Eu queria que você observasse isso é coisa muito séria. Tem o I, o H e o S. O que significam essas letras que estão impressas na hóstia? Desculpe, por favor, estar falando isso para você, você precisa entender essas verdades. O I significa Ísis, lua. O H, Horus, filho do sol e da lua. E o S de Sete, ou seja, sol. Preste bem atenção nisso. Por que você tem que ter inscrições pagãs em algo que é chamado de cristão? É muito sério, você precisa compreender essas verdades. Entre os pagãos, comer o Deus deles dava-lhes poder. Desse Deus, e dava poder desse Deus a todos os seus adoradores. E a Enciclopédia Católica descreve perfeitamente o que é a hóstia. Isso eu tirei, foi de lá da Enciclopédia Católica. É importante que você observe esses detalhes para que você possa entender o que você está fazendo. Só que a igreja comandou o mundo do ano 538 e quando chegou em 1798, a França se rebelou, a Revolução Francesa se rebelou contra a igreja. E Napoleão levanta Berthier, que era um dos imperadores, um dos sucessores dele, e mandou que fosse prender o Papa nessa época. E então acabou o poderio da Igreja Católica naquela época. Mas por que hoje, de novo, você vê todo este poderio sendo levantado e todos os povos da terra indo até eles? Não mudou a maneira de crer. Por que voltaram a viver na terra, a andar na terra como religião predominante? Preste atenção nisso, é muito importante para que você possa entender. Aqui, queridos, do verso 31 a 39, você vê as atividades do papado, as claras atividades do papado. Observe agora, por favor, aqui, quando acontecerão os eventos de Daniel 11, verso 40 a 45. Quando? No fim do tempo. Eu vou ler para você esses detalhes. Olhe bem. No fim do tempo, o rei do sul, quem é o rei do sul? Presta atenção nisso. O rei do sul são todos os poderes humanos contrários ao rei do norte, ou seja, o papado. O rei do norte é o papado aqui. E o rei do norte o acometerá com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Queridos, qual um poder claro que humano, eu não estou falando divino, que fica contra o papado? Aí você vai dizer, são vários, mas eu posso dizer um principal, o comunismo, não é? Pode lembrar disso comigo? Preste bem atenção nesses detalhes. Entrará nas terras, inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos países serão derrubados. Mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Por que Deus usa esta linguagem de povos que só existiam bem num passado remoto, bem longe, bem distante? Queridos, você tem que observar, procurar entender quem são os descendentes destes povos que estão sendo comentados aqui. Quando você vê uma profecia, procure saber, historicamente, aonde estes povos tiveram seus descendentes. Quem são eles hoje? Onde vivem? Incrível que estas pessoas, estes descritos aqui, você está ouvindo falar de blocos soviéticos, de blocos comunistas? Interessante. Por que é que são citados como lutando contra o rei do norte?
Agora dá uma olhada. Mas os rumores do Oriente, no verso 44, e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e estipar a muitos. Queridos, eu vou dizer uma coisa, só existe um poder na Terra capaz de vencer uma religião mundial que trabalha contra todas as outras maneiras de trabalhar da forma correta que Deus pede. Que colocou outro no lugar do Deus eterno, que se intitula Deus nessa terra. E incrível, querido, que se você é cristão, se você é protestante de alguma maneira e está me ouvindo, eu quero lhe dizer algo muito sério agora. Se por acaso você aceita algum tipo, alguma forma de culto que não é o culto que a Bíblia diz, se por acaso você aceita que de alguma maneira o Senhor Deus eterno seja substituído na tua religião, a palavra de Deus seja substituída por algum ato humano, como por exemplo, por que você guarda o domingo se a tua Bíblia diz sábado? Por quê? Você às vezes não parou para pensar que isso é uma reminiscência, é um resto de descendência do que sobrou, uma herança da Igreja Católica. Porque quem instituiu isso foram próprios católicos. Biblicamente, como cristão, você não pode me explicar por que é que guardamos o domingo. E se você disser que é porque Jesus ressuscitou no domingo, nós já estudamos várias vezes que isso não procede biblicamente. Nós temos muitas coisas para aprender e entender. Mas o interessante é que em Daniel 12:1 você encontra um detalhe. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas neste tempo, livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você agora. Quero pedir a Deus que te abençoe, que te ajude a estar preparado. Vamos orar neste momento? Vamos pedir ao Deus eterno que abençoe você? Vamos lá. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, bendito seja o teu nome por ter nos revelado tão claramente detalhes tão específicos sobre os reinos dessa terra. Senhor, nós mesmos, pessoalmente, não estamos preparados contra as atitudes e as artimanhas do inimigo quando usam seres humanos para trazer dificuldades para essa terra. Mas contigo tudo é possível. Contigo poderemos, Pai Santo. Contigo todas as vitórias são possíveis. E eu te peço em nome de Jesus que nos ajude a permanecer em pé, adorando da maneira certa, da maneira correta como Tu queres. Em nome do Senhor Jesus, o que está no lugar santíssimo do santuário celestial, oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.